Sabe, gente, queria chamar a atenção da gente para uma coisa. As notícias são, né, guerra no Irã, explosão das minas de petróleo, combustível em alguns postos chegando quase a R$10, e uns falando que a gasolina vai acabar. E aí, eu falo assim, e agora? E agora, Jesus prova que nós, se não tomarmos cuidado, somos muitos hipócritas, né? Porque assim, a gente tem Deus do nosso lado. Para que se preocupar? A gente tem Deus do nosso lado. Dá para a gente viver com essa verdade a partir de agora? Que tudo isso vai acontecer. Tudo isso aconteceu desde os primórdios da humanidade e Deus sempre esteve do nosso lado. E Deus fez um grupo de milhares virarem 300 para destruir milhares, para a gente saber que a glória é dele. Ou a gente confia nesse Deus, ou nós somos hipócritas preenchendo cadeiras no banco da igreja. Isso é uma mensagem motivacional, é para a gente sair daqui dizendo, eu tenho um Deus que faz milagres. Eu tenho um Deus que me garante que maior é o que habita em nós do que o que está no mundo. Essa série é Visão do Alto. Então que esse Espírito Santo exploda a nossa mente, para que ela vá agora para o alto, e a gente assista o culto de lá. Deixa só nosso corpo aqui. Deixa a gente assentado nas regiões celestiais juntos com Jesus. Eu falei sobre o movimento da alma no outro culto, e eu quero falar sobre o raio-x da alma e a recompensa da verdade. Esse raio-x da alma, Gi, é Jesus olhando para a gente. Ele faz, sabe aquela visão de Superman? Nem chega perto da visão de Jesus, ele bate um raio-x e ele consegue detectar o que é mentira e o que é verdade na nossa alma. Essa é a visão do alto. Cara, essa palavra é muito forte. Ela está em João, capítulo 2, versículo 23 a 25. João narra os eventos de uma vez, ele não se preocupa muito com ordem, né? Ele fala que Jesus já tinha estourado a mesa lá dos cambistas. E aí ele parte, ele fala isso aqui em João 2, 23 a 25. A gente ganha dessa cavalaria aí. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ô Pai, seja conosco aqui, a oração já foi feita. E eu entrego esse culto em tuas mãos. Quando eu leio isso, seu Bino, algo extraordinário e super espiritual salta à minha mente. Sabe o que é? Tô lascado. O próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Quando eu leio isso, eu só penso isso. Estou lascado. Jesus conhece a minha natureza. Aí fazer que nem Paulo, ó miserável homem que sou. E agora? Graças a Deus que eu tenho Jesus que pode mudar a minha natureza e a sua. Porque não adianta fingir nada, porque ele conhece. Então é melhor dizer, sou miserável, mude então minha natureza. Muitas vezes, gente, a gente gosta, a gente gasta uma energia enorme. Tomara que a gente vá logo para o templo ali, né? Porque esses barulhos aí são bravos. Mas a gente gasta tanta energia tentando convencer as pessoas, seja com gestos, seja com falar,
de que a gente é bom. A gente tenta mostrar que a gente é santo, a gente tenta mostrar que a gente é isso ou aquilo, que a gente é super espiritual, que a gente é bem sucedido. Mas a verdade, gente, e eu estou falando a verdade, não é para eu parecer humilde não, que eu não sou. Sou também um miserável. É que toda vez, Isaac, que alguém me elogia a um ponto maior, rapaz, eu penso comigo mesmo, eu me sinto tão constrangido. Eu recebo um elogio, eu penso assim, rapaz, esse pessoal não tem nem ideia do que eu fiz no verão passado. Aquele filme, né? Esse pessoal não tem nem ideia do que passou pela minha mente ontem. Eu fico extremamente envergonhado. Eu falo, eu não sou merecedor desses elogios. Porque se Jesus bater um raio-x em minha alma, eu estaria envergonhado de receber esses elogios dessas pessoas. É verdade isso, gente. A gente vive numa era da vitrine. Redes sociais, né? Até na foto, né? A gente vê assim, quando vai ver a pessoa lá, não se parece nem com o que está na foto. Ainda mais com o que escreve, expectativa e realidade. Sabe? Aparências. Mas esse texto de João aqui, gente, nos dá, como diz Isaac, um choque de realidade. Jesus não precisa que expliquem a ele quem nós somos. Nem na oração, Gi. Ô Jesus, chega com o pastor Maurício, porque ele aí. Ah, meu irmão, Jesus vai dizer, olha, eu vou ser com o pastor Maurício. Mas isso que você falou dele, ele não é não. Cara, Jesus tem a visão do alto, que atravessa a nossa capa, atravessa o nosso discurso, atravessa a nossa pele, penetra a nossa alma e separa ela do espírito. E aí, gente, eu quero tirar 5 ensinamentos que, direta ou indiretamente, esse texto me levou a ter numa conversa com Jesus. Foi massa essa conversa com Jesus, porque Jesus via a multidão celebrando os milagres dele, está escrito aqui. Mas o interessante é que ele próprio não se entregava aos milagres dele. Jesus, ele não gostava de ser resumido pelos milagres dele. Ele não estava nem aí para os milagres dele. Agora, a gente aqui, gente, a gente não. Eu venho aqui, se chegar alguém na cadeira de roda ali, eu impor as mãos e curá-lo, curar pessoas aqui nesse ambiente, e a igreja lotar, por quê? Porque as pessoas estão vendo que esse pastor faz milagre, eu vou me regozijar. E Jesus está dizendo, está fora do meu roteiro, não é isso. Porque eu estou dizendo, esse povo só veio por causa dos milagres, eu conheço o coração deles. Sabe, gente, Jesus próprio não se entregava aos milagres dele. Jesus não é como nós, que quer que as pessoas vejam como a gente é poderoso, como a gente enche os bancos. Ele sabia que aquela fé daquelas pessoas era baseada no espetáculo e não em buscar uma intimidade com ele próprio. Melhor dizendo, a palavra que a maioria das pessoas não gosta de ouvir. As pessoas queriam espetáculo, não queriam compromisso. Veja que versículo triste, olha só, minha gente. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Essa série, Níris, é visão do alto. Será que Jesus, nesse momento, está batendo papo com algum de nós lá do alto, ou até com o Pai de Deus, olhando para cá para a gente e dizendo assim, imagina, cara, olha você, eu conheço o seu coração e sei que você não está entregue a mim. É isso que Jesus está dizendo a esse povo aqui, gente. Eu não confio nesse aí, porque eu o conheço. É triste demais esse versículo, gente. Não esqueça, gente, quem está te vendo em todo canto. A gente nunca enganará Jesus com nossas desculpas. Ele sabe quando o nosso coração não está nas coisas do alto. Sabe aquele amigo que só te liga quando quer alguma coisa? Ele só te liga se for para pedir uma oração?
Ele só te liga se for para pedir um dinheiro. Ele só te liga, gente, para um convite, alguma coisa assim. Você vai, até o trata bem, né? Seu amigo. Mas você não conta os seus segredos para ele. Jesus faz o mesmo. Ele distingue o fã do seguidor. Nós somos fãs de Jesus ou nós somos realmente um seguidor de Jesus? Se os milagres parassem em sua vida, você estaria aqui no outro domingo, festejando Jesus com seus irmãos? Essa é a autoavaliação que eu estou fazendo em cada tópico. Se Jesus disser, você pode fazer o que quiser da sua vida, que eu já te garanti no céu. Você está salvo e cheio de mansão no céu. Pode fazer o que você quiser na sua vida. Pode matar, pode roubar, pode fazer o que você quiser, que eu já te dei tudo. Você continuaria vindo aqui ou buscando ele só porque gosta da companhia dele? É isso que Jesus está falando com esse povo, gente. Se Jesus hoje avaliar nosso coração, ele vai encontrar realmente alguém que o ame sem interesses e queira praticar tudo aquilo que ele ensina. Se Jesus fizer um raio-x da minha alma hoje, será que ele vai encontrar em mim, Maurício, alguém que vem aqui pregar a palavra, aprender dele, sem interesse nenhum de ouvir um elogio, que pregação boa depois do culto, apenas pelo prazer de estar com ele aqui nesse momento? Eu estou com uma mania massa, véio. Quando está ali no louvor, fecho os olhos ali e fico imaginando o trono. Esse sou eu. Eu não sei se é de minha mente ou não, mas eu vejo cada imagens, véio. Eu vejo Jesus sorrindo, eu vejo Jesus abraçando, eu vejo Jesus se alegrando. Mas quando eu vejo ele insatisfeito comigo, eu sinto também. E me entristeço, mas ao mesmo tempo eu me alegro. Porque ele sabe que eu quero mudar o meu coração para ser melhor. E o segundo ensinamento que eu tiro disso aqui é sobre o teatro da praça, né? Que é essa capa de fariseu. Uma vez eu fui perguntar à inteligência artificial, porque é muito perigoso hoje, às vezes você bota assim, ó, o religioso faz isso. Só que na cultura do Brasil, muita gente acha o religioso o cristão, não tem diferença, né? O religioso é algo bom, né? Aí eu perguntei para a inteligência artificial, me dê um sinônimo de religioso, para que as pessoas não pensem que eu estou batendo na causa errada. Aí o próprio inteligência artificial fez muito boa essa preocupação, né? Aí ele me deu o sinônimo fariseu, legalista, etc. Então é essa capa de legalista que eu quero falar no item 2, que é o teatro da praça. Porque em Mateus 6, Jesus vai mostrar, vocês sabem, né, que ele sobe ao monte, no Mateus 5, no Mateus 6 é aquele que ele pede a oração, mas ele vai mostrar que os fariseus, tudo que eles fazem é para ser visto. Ele não está dizendo que é errado o que eles fazem, mas ele está falando que a motivação é errada, né? Eles oram em praça pública para serem vistos. Eles jejuam e deixam a cara deprimida para serem vistos, Silvino. Tudo que ele faz é para ser visto. Sabe? Tem gente que investe na embalagem do produto, mas o conteúdo dentro está vencido. A embalagem é linda, mas o produto está vencido. Ei, vai dar dor de barriga. Ei, você vai ficar doente. Se você estiver num ambiente onde a embalagem é linda, mas o produto está vencido, o alimento que você comer vai te deixar doente, não vai te levar para o céu. Sepulcro caiado, lindo por fora e feio por dentro, podre, né? Eu acho que todo mundo lembra de algo revelador que acontece aí no 6. Porque os discípulos chegam para Jesus e falam assim, ó, me ensine a orar. Só que Jesus, antes de ensinar eles a orar, é como se Jesus dissesse assim, ó, eu vou ensinar agora como não orar. Tipo, ó, eu vou te falar algo agora, amigos discípulos, amigos apóstolos, que se você orar certo, com o coração que eu vou te denunciar agora, vocês estão lascados. Aí ele começa dizendo, em Mateus 6, versículo 1, né?
Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Aí o versículo 2, quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas. Estou lendo um pouquinho de cada versículo. Aí o 3, mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita faz. O 4, para que a sua esmola fique em secreto e o seu pai que vem em secreto lhe recompense. Aí vem, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas. Eles já receberam o galardão deles quando eles quis aparecer. Mas a orar, entre no teu quarto e fechada a porta, ora ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios. Não sejam, portanto, como eles, porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedir. Sabe o que é isso aqui? É o cristão que só é cristão no grupo do WhatsApp. É o cristão que só é o cristão nas redes sociais postando versículos bíblicos. É o cristão de capa, de aparências, que quer ser visto, que anda na rua para ser visto, que ora e precisa botar de alguma maneira para alguém ver que ele orou. Tudo que faz tem um interesse. Usa jargões evangélicos, né? Eu gosto dessa. Varão! E a escopeta do Senhor? Carabina de fogo do céu! Ele gosta dessas coisas, mas fora dali. Olha a diferença. Usar jargão não diz que é isso. O que eu estou falando é que usa tudo isso, mas fora dali está muito longe de ser exemplo dos pés de Cristo. É o cara que é desonesto nos negócios. Faz tudo aqui, mas quando sai daqui, a primeira oportunidade de tirar vantagem de alguém nos negócios, ele tira. E ele vai tentar se justificar ainda com versículos bíblicos. Não, cara. São esses que Jesus está batendo. O interessante, ele começa lá em João dizendo assim, ó, ei, não adianta fazer tudo isso, porque nada disso me impressiona, porque eu já vi o seu coração, eu conheço o seu coração, eu sei o que eles buscam. É o cristão que busca os aplausos dos homens, enquanto o céu observa o silêncio da nossa falta de caráter. Quem somos nós, gente, quando não temos plateia? Será que nossa espiritualidade sobrevive fora do templo? Será que a nossa espiritualidade sobrevive fora de pessoas do ramo cristão? Será que nossa espiritualidade se mantém quando a gente convive com um frentista? Será que nossa espiritualidade se mantém quando a gente convive com um bêbado? Com um traficante? Com um policial que te tratou mal? Quando alguém persegue você, será que você consegue manter a espiritualidade quando um familiar só tenta tirar você do sério? Não, cara. Vocês entendem isso? O que me leva ao item 3 já. É muito rápido essa visão do alto. Aqui tem algo tremendo, porque Jesus, na visão do alto, conhece a gente. E ele denuncia uma falsa humildade que está em Lucas 18, 9 a 14. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu e o outro publicano. O publicano ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Quando eu leio isso, já sinto vergonha de mim mesmo, todas as vezes que eu falo dos outros. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou um pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deus conhecia o coração dos dois. Sabe o que é interessante nesse raio-x da alma? Na visão da terra e na visão do céu, na visão da terra a gente está mais próximo desse fariseu do que do publicano. Na visão da terra, a gente vai se impressionar mais com o fariseu orando certinho no canto. A gente vai se impressionar mais com o pastor que fala eloquente.
Aí Jesus diz assim, ó, para vários fariseus que tem na nossa vida, para vários desses que querem aparecer, sabe o que Jesus fala? Ele chega assim, Abraão, cuidado com o fermento dos fariseus. Eles são lindos, eles são encantadores, fora daqueles extremos, eles são os cristãos perfeitos. Mas eu vou dizer para você, Jesus está vendo o seu coração. Você pode reinar nessa terra, mas no céu, e eu não quero isso, o teu está guardado. Gente, sabe, eu ouvi, uma vez que eu fui em Valência com Isaac, eu ouvi alguém dizer assim, ele não estava comigo na hora não. A ceia do Senhor é a celebração dos justos. Meu Deus. De acordo com Jesus, é a celebração dos hipócritas. É isso que ele está dizendo. Esses que dizem que a ceia do Senhor é uma celebração dos justos, são esses que estão dizendo, eu sou justo, e aquele que saiu justificado, não é. Não há um justo, nenhum sequer. Então não tem como. Se for a celebração dos justos, eu sou o primeiro a não ir. Agora, se for a celebração dos justificados, qualquer um que querer o sangue de Jesus está justificado por ele. Sabe o que é interessante que eu notei nesse texto que eu nunca tinha notado antes? Jesus justifica o publicano porque ele não tinha capa. Capa espiritualmente, tá? Não vestia uma máscara. Agora, olha que interessante. Porque, cuidado, Jesus não justificou o publicano porque era miserável. Ele justificou o publicano porque ele não usou a miserabilidade dele para dizer assim, olha, eu sou mais humilde do que aquele fariseu. É isso que é interessante aqui, gente. Ele não usou a miserabilidade dele, a humildade dele, para querer ser melhor do que o fariseu. Era entre ele e Deus. Sabe, às vezes a gente diz assim, eu errei. Mas pelo menos eu não sou hipócrita como meu irmão. Ah, velho, não diga que você nunca fez isso, não. Olha, eu errei aqui, mas pelo menos aquele erro lá eu não cometi, não. Eu errei aqui, mas aquilo ali é erro de assassinato. Eu errei aqui, mas aquela hipocrisia lá eu não tenho, não. Gente, no momento em que usamos o pecado do outro para justificar o nosso, perdemos a visão do alto, completamente. Jesus vai deixar todo mundo aqui pelado hoje, gente. Pelado na alma e exposto. E geralmente, gente, é por isso que a gente não perdoa facilmente, sabia eu? Quem tem dificuldade de perdoar é por causa disso. Por quê? Porque a gente sempre age assim, ó, esse pecado aí, esse eu não tenho não. Então esse é imperdoável. Mas para quem tem a visão, gente, do lado do trono, está dizendo, sabe, gente, ele não tem noção do tamanho da nossa atrocidade diante do Santo dos Santos. E ele não tem noção que aquele pecadão do outro já foi perdoado porque ele se arrependeu. Ele não está perdoando aquele pecadão, porque ele disse, aquele eu não cometo não. E o que ele não sabe é que ele e o pecadinho dele vão juntos para o inferno. E o pecadão do outro e ele, que foi arrependido, vai para o céu só o cara, e o pecado morre na terra. É triste isso, mas é a verdade. E a autoavaliação nossa é, você gasta mais tempo analisando o cisco do olho do seu irmão ou a trave no teu. Tudo isso é a respeito de João, cara. Porque não adianta a gente admitir uma coisa, Jesus continua dizendo, eu conheço você. Será que eu gasto mais tempo analisando numa situação onde todo mundo está me perseguindo, por exemplo, se eu é que tenho que aprender alguma coisa ou denunciando as falhas dele? Não se engane, gente. A verdadeira visão do alto nos faz olhar primeiro para dentro de nós mesmos. O quarto ensinamento é o perfume claro que denuncia o coração. Olha que coisa linda, eu não vou ler tudo não,
mais algumas coisas aqui, que está em Lucas 7, 36 a 50. Esse início eu vou ler. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele, que é Simão o nome dele, né? Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, João vai dizer que é Maria mais tarde, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas, enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que eu havia convidado disse consigo mesmo, no pensamento, ninguém mais ouviu. Ele estava com cara de santo, ele não estava com cara de que estava denunciando. Se este fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é pecadora. Simão, tenho algo para te dizer, respondeu ele. Diga, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um desvia, e ele faz essa parábola para mostrar quem é mais grato. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher, Jesus não deu nem atenção para esses caras. A sua fé salvou. Vá em paz. Aqui o contraste é absurdo e absoluto. E o pior de tudo, novamente, é assim que a gente age hoje. Era capaz de a gente estar do lado daqueles fariseus. Espera aí, gente. Nós somos os fariseus, nós entendemos tudo. Jesus Cristo está aqui. Chegou uma mulher importunando isso aqui. Não é hora de fazer isso. Como uma mulher solta os cabelos dessa forma? Que absurdo, gente, entrar no culto ali vestido daquela maneira. Que absurdo a pessoa sair toda suja e cair aqui no culto. Que absurdo aquela prostituta que estava lá agora deitando com o homem, entrar na igreja e ainda se jogar no altar. Esse altar é muito santo, ela não pode cair aqui em cima do carrom, nem louvar o nome do Senhor Jesus. Pois é, essa mulher que eu acabei de descrever, entrou naquele ambiente de igreja e adorou Jesus, e nem precisou tocar no carrom, nem pegar o microfone, ela adorou mais do que todos nós juntos, e deu o que era de mais precioso para ela, e toda a grana dela, investiram naquele vaso, todo derramado na cabeça de Jesus. Mas a gente valoriza os mesmos hipócritas. Por quê? Porque se a gente não cuidar, Isaac, o que a gente quer é impressionar as pessoas desse mundo. Eu quero que as outras igrejas, Nires, olhem para mim e digam que eu sou um grande pastor. Eu quero que quando vier um convidado, as pessoas vejam, não, eu vou ficar aqui porque aquele pastor Maurício é tremendo. Ou seja, eu querendo isso, eu começo a me vender, pouquinho a pouquinho, negando esses miseráveis, só para a igreja permanecer cheia, só para eu ter aplausos do homem. E Jesus continua dizendo, lá em João, que eu li no início, João 2, eu conheço. Ele não veio aqui por mim. Ele veio aqui por causa deles mesmos. Você sabe por que a gente não se rende à visão de Cristo? Porque a visão de Cristo nos humilha nesse mundo. E a gente quer reinar nesse mundo. Como eu vou admitir que eu seja perseguido? Como eu vou admitir que arranquem dinheiro de mim? Como eu vou admitir de ser demitido injustamente? Como eu vou fazer isso? Ou eu não confio em Deus, ou eu quero provar aquelas pessoas que eu sou um cara bom. Ou seja, não tem nada a ver com Cristo. Ô Senhor, por que a igreja está assim? Porque o Senhor não lota a igreja? Eu imaginei que tivesse toda cheia nessa época do ano. Ei, isso aqui não é superstição não, isso aqui é o que? Eu oro direto. Por quê? Aí o Espírito Santo vem. Peraí. É para mim ou para você? É para mim ou para você? Porque se é para mim, continue pregando o evangelho. E eu é que dou o propósito. Simão, o fariseu, convidou Jesus para jantar. Mas ele negou a Jesus, Gil, o básico, cara. É o básico daquela época. Vamos estudar. Lavar os pés. Negou a Jesus, gente, um beijo de saudação. Negou a Jesus uma gota do perfume na testa para dizer que Jesus era mestre. Negou a Jesus tudo isso. Ele queria a presença de Jesus por causa do status.
Jesus está famoso, então eu quero ter Jesus aqui na minha mesa. Ei, sabe quem vai cantar aqui no próximo domingo? Está aqui no Guaibinho de passagem, Nívia Soares. E aí, vai ter lugar nas cadeiras? Por quê? Porque só querem o status. Não querem Jesus. Porque o pastor Maurício está pregando Jesus. O pastor Maurício está dando uma palavra que vai levar você para o céu. Mas eu não. Eu quero o status de estar num culto, tirando foto com Baruch, que cantou lá. É bênção ele, não estou falando dele. Cantou lá no Meira Batista, tudo lotado. Por quê? Porque é Baruch. Mas o pastor que levou a palavra da salvação, esse não, o culto está vazio. A gente quer Jesus na mesa, a gente quer um famoso na mesa, só para ganhar status. E Jesus está olhando lá de cima e diz, não adianta você dizer que não é isso, porque eu bem conheço o coração humano. Gente, Jesus nos rasga, cara. Já a mulher, gente, ela era rotulada como pecadora. Melhor dizer, pecadora é o adjetivo mais legal para ela aqui. Ela não tinha capa de santa. Ela não se vestia como evangélica. Não carregava nem Bíblia debaixo do braço. Nada disso. Mas ela trouxe o que Simão não tinha. Gratidão extrema e um coração extremamente quebrantado. Pô, depois de ouvir isso, quem aqui agora, velho, não está com essa gratidão extrema e esse coração quebrantado, querendo que Jesus mude tudo no seu interior, gente? Meu Deus, cara. Isso aqui é a coisa mais linda, gente. Deixe eu te lembrar algo que toda hora nós esquecemos. Eu gosto disso, né? Nós não conseguimos enganar Jesus. Jesus me mandou aqui hoje para te dizer, tire essa máscara, porque o céu não é uma festa fantasia. O meu reino não é uma festa fantasia. Não pense que o céu é estático, não. O céu não é a localização, não. O céu é o Éden, que Jesus Cristo já nos transportou novamente, quando a gente recebeu ele de Senhor e Salvador. E no Éden não adianta máscaras. Jesus vê você nu. Nu. Veja que coisa interessante a gente pode tirar desse jantar, né? Simão convidou Jesus a entrar. Simão deu a Jesus um jantar, mas foi a mulher que deu a Jesus um lugar. Enquanto Simão deu a Jesus um jantar, a mulher deu a Jesus um lugar. Aonde? No coração dela. Agora aqui o Senhor reina. Simão queria Jesus como convidado de honra, era status. Já a mulher queria Jesus como Senhor. É a nossa necessidade, gente. Olha, vou dizer uma coisa forte, fica aí na internet. Está cheio de gente levantando a mão e chamando Jesus para entrar. Está cheio de gente levantando a mão e dizendo assim, ó, eu recebo Jesus, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Não, gente. Você é só a parte da mesa que achou Jesus um bom convidado. Não adianta levantar a mão e dizer eu aceito Jesus. Só se você não for parte dessa mesa aí, que queria Jesus só para ter um status de agora eu sou crente. Sabe o que é interessante? Jesus leu os pensamentos de Simão enquanto recebia as lágrimas da mulher. Simão era o religioso perfeito. Quem Jesus estava olhando? O religioso perfeito ou as lágrimas da pecadora? Sabe, gente, Jesus mostra que Simão, com toda a sua teologia, era o verdadeiro devedor insolvente. Insolvente. Não tem o que faça que ele se dissolva. Não tem o que faça que ele se quebrante. Ele, com toda a sua teologia, com toda a sua oratória, com todo o seu estudo bíblico, Jesus rejeitou e aceitou a adoração de uma pecadora com um perfume de adoração em suas mãos.
Quantas vezes arrotamos nossa santidade porque alguém orou com tanta intimidade para Jesus e a gente achou um desrespeito? Como é que ora para Jesus dessa maneira? Como é que chama Jesus assim com tanta intimidade? Cuidado, cara. Cuidado com essa capa religiosa que quer botar maneiras de alguém falar com Jesus ou de alguém ter intimidade com Jesus. Essa mulher fez um escândalo, Níris. Ela tirou tudo, ela pegou o cabelo, jogou para fora, cara. O que é pior? Isso. Ou chamar Jesus intimamente. Quantas vezes, gente, entramos na igreja com etiqueta, mas sem entrega. A gente assiste o culto como críticos de arte. Você vê como aquela mesa está feia, ou aquela cruz ali, ó. Aquilo ali não está legal, não. Ah, não, gente, tem que ter uma parede. Não estou falando de melhorias, não. Eu estou falando que aqui é a hora de olhar a palavra. E a gente está aqui criticando um, vendo se o outro está roendo uma unha, vendo se o outro está fazendo isso aqui. Ei, cara! É para Jesus. É para aprender de Jesus. A gente assiste o culto como crítico de arte. Avalia o som, as pessoas, o brilho, o eu do outro. Enquanto tem alguém quebrantado ao nosso lado, que está vivendo uma experiência profunda com Deus. Enquanto tem alguém do nosso lado que nunca pisou na igreja, que nunca foi batizado nas águas, nem no Espírito, e naquele momento está tendo uma experiência profunda com o Criador. Mas a gente está preocupado com tudo que é fatos teológicos. Gente, a oração de um bêbado na rua a seu favor pode estar valendo mais para Jesus do que a pregação de um pastor. Eu vou repetir. A oração de um bêbado na rua, intercedendo por você, para Jesus, pode estar valendo mais do que a oração de um pastor. E eu me incluo nessa como pastor. Mas será que eu realmente me dou conta disso? Ou eu só estou ouvindo isso que o pastor Maurício está falando, está arrotando? Sabe qual é a verdade? É que a gente pega Jesus e a gente adapta Jesus à nossa mente caída e pequena. Aí a gente rotula todo mundo. Para ser crente tem que ser assim. E bota no molde. E Jesus está lá. Para ser adorador. Agora não precisa nem olhar para o monte. Agora nem precisa estar no templo. Porque chegará a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E eu pergunto, o que falta a igreja entender depois de ler um versículo desse? Acabou os shows, acabou as máscaras, acabou tudo. É espírito e verdade. Eu sou um miserável, mas eu quero te adorar. Ai, gente, é lindo Jesus, cara. Simão tinha liturgia, mas a mulher tinha lágrima. A lágrima venceu Isaac para a liturgia religiosa. Será que... Cara, eu creio mesmo que Jesus prefere uma lágrima sincera no chão do que uma oração teologicamente perfeita. Jesus prefere uma lágrima sincera no chão da sua cozinha, Abraão, do que uma oração sua teologicamente perfeita. Por isso que eu não trago oração pronta, eu não gosto, pelo menos, para tentar vir do Espírito. E quinto e último, o prêmio da intimidade. Agora vamos falar uma coisa boa. Tudo isso foi bom. Quem está disposto a romper a barreira do pão do milagre e conhecer o padeiro hoje? Eita glória! João 6, 22 a 36. Vai ter uma passagem interessante. Eu estou falando o versículo inteiro, mas eu não vou ler tudo. Aquela multidão viu aquele milagre de multiplicação, né, do pão e dos peixes, etc. E aí, elas foram seguindo Jesus. E o versículo 20 e alguma coisa aqui que eu não consigo ler, acho que é 25, diz assim, ó. E tendo encontrado do outro lado do mar, Jesus, né, lhe perguntaram, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Olha, o cara chega para Jesus assim, quando você chegou aqui? E Jesus dá uma chumbada.
Em verdade lhes digo que vocês não estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E Abraão, eu curei aquele paralítico, Isaac, que eu falei no início do culto, né? Aí a galera vem. E aí, pastor, como é que vai ser a pregação hoje? Aí se eu for assim, queridinho que nem Jesus, eu vou dizer, cara, eu sei que você não veio aqui por causa da palavra não, você só veio por causa daquele milagre que eu fiz. A resposta de Jesus foi essa, gente. Aí ele fala, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando. Depois ele fala, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Ele não se preocupe com nada não, trabalhem pelo que é eterno. Então eles perguntaram, o que faremos para realizar as obras do alto? A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. Então eles disseram, que sinal o Senhor dará então? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. Jesus lhe disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre esse pão. Jesus respondeu, eu sou esse pão. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Eu já disse que vocês vão dizer um bocado de coisa. Eu já disse que vocês estão vindo para a igreja inventando que está vindo por intimidade comigo. Eu já disse que vocês oram para dizer que tem intimidade comigo. Mas eu já disse lá no início do culto que eu conheço o coração de vocês. Então rasgue esse coração e admita que não está vindo só para ser meu amigo. Aí eu me revelo como amigo. Cara, gente, a gente vem aqui e diz um bocado de coisa. A gente fala, não, eu estou aqui para ganhar intimidade com Jesus, ter comunhão com meus irmãos. A gente dá o dízimo e diz assim, eu retorno o dízimo só por gratidão, só porque eu entendi o reino e sei que o dízimo é necessário. E glória a Deus pelos que pensam assim. Mas eu quero dizer algo confrontador, que lemos no início. Mas o próprio Jesus não confiava neles porque conhecia. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas. Jesus sabe a intenção no coração de todos nós. Mas tem um prêmio para quem o busca. Tem um prêmio para quem busca Jesus. Tem um prêmio para aqueles que ele lê o coração agora e sabe da veracidade. Deus olhou para Davi, que fazia um bocado de pecado, então não é sobre pecado. E Deus disse o quê? Esse homem tem um coração como o meu. Homem de coração reto. Para Davi, cara. Davi é a nossa esperança, amigo. Um cara, entre aspas, miserável daquele, para os olhos humanos, tinha um coração como o coração de Deus, cara. Para quem rompe essa barreira do pão e do milagre e busca a face de Jesus, por quem ele é, o tratamento do mestre muda. Ele não apenas conhece você. João 15,15 vai dizer, já não chamo servos. Eu chamo cada um de amigo. Vocês têm ciência que é o Criador do universo. Não, cara, Jesus não é aquele chapinha, não. Ele é isso tudo também. Ele veio e mostrou o lado humano dele. Mas ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o cara que Satanás teme de uma maneira que cai no chão e diz, posso fazer isso? Esse cara está olhando para você, Gi, você é minha amiga. Tem prêmio melhor que esse, gente. Há uma promessa gloriosa de Jesus, a promessa de amizade. Enquanto a multidão vai sempre ficar no pátio, esperando sinais, o amigo entra na sala e ouve os segredos do Pai. Ele diz, busque primeiro o reino de Deus, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Por isso, não fiquem preocupadas com amanhã. Porque, gente, basta o seu dia, o seu mal. Quando sua prioridade é o reino, você não precisa gastar energia se vendendo, se preocupando com o sustento. Sabe o que Jesus diz? Eu sei a sua necessidade e eu tenho cuidado de todos vocês.
Eu iniciei o culto falando das guerras, falando de tudo isso. A gente está numa condição, né, meu amor, que só a misericórdia de Deus financeira. Mas quando eu ouço uma palavra dessa aqui, eu digo, do que eu estou temendo? Ele disse que tem cuidado de mim, que vai continuar cuidando de mim. Basta ele rasgar meu coração aqui e ver que tem um verdadeiro adorador, que quer conhecer dele, que quer aprender dele. E ele diz, já que vocês vieram para aprender de mim, não para buscar coisas, não por causa do pão, eu vos chamo de amigo. Eu quero ver qual é o amigo que vai deixar o outro na mão. Colega pode deixar, amigo não. Se Jesus sonda o coração e vê que sua busca é ele assume a responsabilidade de cuidar de todo o resto. Eu vou concluir assim. Vamos essa noite deixar as capas no chão. A visão do alto, ela é aterrorizante mesmo para os hipócritas. Mas é o maior consolo para o sincero. Jesus conhece, gente, suas lutas reais. Jesus conhece, gente, suas lágrimas no travesseiro. Eu não tenho dúvida disso. Ele conhece seu desejo genuíno, Eula, de conhecê-lo. Jesus conhece. Não venha pelo pão. Venha pelo padeiro. Não venha pelo milagre. Venha pelo Deus que cura. Não venha por você mesmo e suas necessidades egoístas. Venha pelo chamado do seu Pai. Sabe, Abraão, eu fico pensando assim, se a gente tivesse esse raio-x que lesse a pessoa no interior, a gente usaria isso com toda certeza para tirar proveito próprio. Se estão combinando com alguém, se eu conheço, chegar, eu vou revelar a vida dela toda, eu vou ser grande. Não tenha dúvida disso. Sabia disso? Mas o raio-x de Deus não é para nos condenar por estarmos doentes. O religioso é que disse, o raio-x de Deus não veio para nos condenar de estarmos doentes, mas para nos oferecer a cura que só a verdade pode trazer. Só a verdade pode nos curar. A gente vem aqui para ouvir o que quer ouvir, ou quer ouvir a verdade que quer nos curar e que vai nos curar? Eu posso sair hoje daqui, Isaac, com dois pensamentos. Ou continuo sendo esse cara que impressiona as pessoas e constrói uma glória para mim mesmo nesse mundo, ou eu começo a ser o cara que impressiona Jesus, vai ser rejeitado por pessoas, mas que vou ter minha glória inteira na eternidade. Onde estará a nossa visão hoje? Nesse mundo ou no alto? Pense um pouco em silêncio. Salmos vai dizer, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu creio que hoje a salvação habitou nessa casa. Eu creio, vocês podem abrir os olhos, que a salvação entrou hoje aqui. Eu creio que a transformação de Jesus entrou hoje aqui nessa igreja. Eu creio que a gente está sendo reformatado pelo Espírito Santo. Eu creio que a gente está recebendo o Espírito Santo nesse momento, numa medida que a gente nunca recebeu antes. Porque são corações sinceros, admitindo que a gente precisa de Ti, Jesus. Eu quero que a gente saia daqui hoje não como pessoas importantes, gente, mas como pessoas amadas pelo Padeiro. Eu quero que a gente saia daqui hoje não como pessoas que dizem, uau, pelo menos essa parte não é para mim, ou essa parte não é para o outro, você da internet, entre nessa também. Eu quero que a gente saia daqui não se sentindo também um miserável, não se sentindo pecador, apenas se sentindo amado pelo Padeiro. E quem ama o Padeiro tem pão à vontade. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito recaiam em nossas vidas hoje e para todo sempre. E agora sim a gente aplaude Jesus bem alto. Amém? Glória a Deus!